joia do Flamengo preocupando dirigentes rubro-negros. Falo também sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo fim de semana para todos. Antes das notícias, bora de falar sobre uma preocupação no Flamengo rubro-negro, está classificado para a próxima fase da Libertadores da América Sub-20, o time passou em primeiro no seu grupo com 7 pontos e agora aguarda pelo segundo melhor colocado entre os 3 grupos, mas a preocupação diz respeito a Rian Roberto, o atacante que tem chamado a atenção de clubes do exterior e que havia feito grande primeira fase. Na partida contra o Independiente Medellín, que terminou empatado em 0-0, ele sofreu uma entrada muito forte no tornozelo e precisou ser substituído. O Flamengo agora avalia se ele tem condição de continuar disputando o torneio. Vale a lembrança de que o Rian havia voltado de lesão no mês de janeiro. Ele havia ficado afastado por bastante tempo por conta de uma lesão um pouco mais grave. Só para completar, o Flamengo Sub-20 tem a intenção de ser campeão para depois disputar o Mundial da categoria. Já deixei like, o que você acha do Malvadão? Não poderia ir atrás do Claudinho? Abraços, Fábio. Bora falar sobre o Claudinho, boa oportunidade que você me dá. O Claudinho deixou meio que às pressas o Qatar. Ele joga lá no Al Sadd e o próprio Al Sadd usou as redes sociais para informar que o Claudinho e a família estavam vindo ao Brasil, que eles manteriam contato à espera da volta mais breve possível do Claudinho. Entrei em contato com o Guilherme Mendes, com o Guilherme, que é empresário dele, e com o Fernando, também são os 2 representantes. Nenhum dos 2 me respondeu, e os caras costumam responder rápido. Também conversei com uma outra pessoa próxima ao Claudinho, e a pessoa disse que buscaria informações e me contaria até agora nenhuma novidade, tá? Não dá para imaginar que o Claudinho possa atuar em clubes brasileiros agora. A janela de inscrições para jogadores do exterior acabou no dia 3. Nicola, mas e a guerra? Não daria para utilizar essa justificativa? Acho que não, porque o campeonato está rolando lá, né? O campeonato Qatar, que ficou 2 semanas parado, foi reaberto ontem. E hoje o time dele, inclusive, perdeu por 5-2. Talvez para metade do ano, talvez seja o Claudinho forçando a barra, enfim. A gente precisa entender como é que vai funcionar essa história, tá? Boa noite, Nicola. Qual a sua opinião sobre o pai do Gerson ter ficado no meio da torcida? Acho que às vezes ele quer aparecer mais que o filho dele. Foi uma pergunta, né, Elifer? Eu não acho, eu tenho certeza. O pai do Gerson tem alguns problemas sérios, tá? Primeiro, se você perguntar para pessoas no mercado, você vai entender que ele é um cara bem pouco confiável. Já vendeu a procuração do Gerson para vários empresários e não cumpriu acordos, enfim. A fama dele não é boa no meio, tá? Sobre o episódio em si, vocês sabem, né? Teve Flamengo e Cruzeiro, o jogo aconteceu na quarta-feira no Maracanã, primeiro jogo do Gerson depois da saída pela porta dos fundos do Flamengo. O Gerson e o Flamengo haviam renovado o contrato, por exigência do Gerson, a multa foi baixada para 25 milhões de euros, e foi justamente essa multa que o Zenit pagou para levar o meio atacante. Inclusive, há uma ação na Justiça do Flamengo contra o Gerson, em que o clube cobra 42 milhões de reais. Pois bem, o pai do Gerson, espertão, quis ir no estádio, o direito dele, mas quis ficar naquele setor misto, né? Onde ficam torcedores do Flamengo e do Cruzeiro. Coisa até funcionou bem até a metade do primeiro tempo, quando talvez tenham percebido ele lá, e começaram a xingar e atirar coisas no pai do Gerson. Ele precisou ser escoltado para que não apanhasse. Teve até gente que saiu da área de visão do campo e seguiu o pai do Gerson para ficar xingando ele. Não acho que é uma coisa legal, não acho que é uma coisa bacana, mas também achei maluca a explicação do pai do Gerson no dia seguinte. O seu Marcão, como ele é chamado, disse que só foi hostilizado porque é preto. E as pessoas se incomodam com o sucesso de um preto. No futebol, eu acho uma grande maluquice ele falar isso. Quase todo mundo que faz sucesso no futebol brasileiro é preto, né? E faz sucesso não porque é preto, mas faz porque tem mérito. Enfim, e aí, a grande verdade, seu Marcão, é que você não foi hostilizado porque é preto. Você foi hostilizado porque você orientou seu filho a sair pela porta dos fundos do Flamengo só por causa de dinheiro. E agora teve de voltar às pressas para jogar no Tricolor. No Tricolor não, no Cruzeiro. Nicola, tem uns amigos aqui são paulinos falando que deu risada. Dei risada, falei para esse amigo, meu parabéns, faltam 32 pontos para vocês não caírem. Tô certo? Af. Isaías, eu não acho que o São Paulo vai ser campeão brasileiro, tá? Eu acho que a chance de São Paulo ser campeão brasileiro é bem pequena. Acho que o São Paulo, se focar em Copas, vai ter mais chances.
O Flamengo, sim, esse tem bastante chance de ser campeão brasileiro. Mas, cara, o torcedor é torcedor. Você vai querer razão do torcedor que tá vendo o time ser líder do campeonato depois de 5 rodadas com 4 vitórias e um empate? O cara tá no direito dele. Mas não tô botando muita fé nessa história, não. Acho que o São Paulo vai brigar pelo título, tá bom? O Fábio W2R perguntando sobre coisas do Mengão. Cara, é incrível, né? Porque a chegada do novo treinador, do Leonardo Jardim, acabou criando uma cartilha muito mais dura, né? Por exemplo, a partir de agora os jogadores concentram para os jogos em casa, está proibido o uso de celular antes dos jogos no vestiário, os atletas vão fazer treinos no dia dos jogos, por exemplo, viajou, vai ter quarta-feira enfrenta o Atlético em Belo Horizonte, o time chegou na terça-noite, na quarta pela manhã vai haver uma atividade, isso não acontecia na era Felipe Luiz. Apesar de tudo isso, dá para dizer que a primeira impressão dos jogadores do Flamengo com o Leonardo Jardim é positiva, tá? Nicola, você sabe se vem reforço para a nova janela de compras ou empréstimo, porque o Mengão... Isaías, a nova comissão técnica do Leonardo Jardim está analisando muitas alternativas, mas como o Flamengo não vai trazer por trazer, os caras querem trazer jogador grande, é natural que o jogador grande ou os jogadores grandes venham no meio do ano. A grande prioridade hoje no Flamengo é encontrar um centroavante, tá? Nicola, o Flamengo tem que negociar com o De La Cruz, tem que negociar o De La Cruz, canela de vidro urgentemente, concordo com o Fábio 2WR, jogador caro, salário acima de R$1 milhão por mês e custo-benefício bastante pouco produtivo, né? Nicola, você sabe se o Bruno Henrique fica no Mengão? Essa você não falou ainda. Falei hoje no vídeo da tarde. O Flamengo até cogita renovar o contrato com ele, mas só o fará se o Bruno aceitar uma considerável redução salarial. Até porque o status do Bruno Henrique mudou muito, de agora para o momento em que ele renovou o contrato. Vocês vão lembrar que na oportunidade o Palmeiras queria contratá-lo, fez uma oferta gigante. O Flamengo, na oportunidade, nem chegou à proposta, não cobriu a oferta do Palmeiras, mas fez do Bruno Henrique dono de um salário de mais ou menos R$1,5 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Diante desse cenário, o Bruno disse não para o Palmeiras e renovou com o Flamengo. Só que hoje, a realidade do Bruno é bem diferente. Ele só tem 9 jogos na temporada. Dos 9 jogos, 3 como titular. São 2 gols e 2 assistências. Ele é mais um cara que compõe o elenco. E na visão da diretoria do Flamengo, não tem a menor lógica renovar com o Bruno Henrique para manter o salário atual. O Bruno precisaria aceitar uma bela redução. O Bruno, que o ano passado cogitou se aposentar, ele descartou essa ideia. Hoje a vontade do Bruno é jogar por pelo menos mais uma temporada. Eu estou falando sobre o Bruno Henrique, tá? Nicola, quem é mais jogador, De La Cruz ou o Ibson? O De La Cruz foi mais jogador do que o Ibson. Fábio Luciano, será que ele vem para o Flamengo para trabalhar com o Boto? Fábio, eu acho que se fosse para vir, já teria vindo. Eu sei que ele é um nome que agrada demais ao BAP. O BAP adora o Fábio Luciano. Adoraria transformar o Fábio Luciano numa espécie de gerente. Aquele cara que toca, que faz o elo entre comissão técnica, elenco e diretoria. Mas o Fábio Luciano tem afirmado que pretende continuar trabalhando como comentarista. Ele não tem a intenção de voltar ao mercado do futebol, tá? Quero falar agora sobre renovação do Flamengo com uma condição muito específica. Bruno Henrique só vai ter seu vínculo prorrogado, o contrato acaba em 31 de dezembro, se ele aceitar uma bela redução salarial. Vale a lembrança de que o BH, hoje com 35 anos de idade, perdeu status de titular e de protagonista desde a última renovação. Na oportunidade, o Palmeiras havia lhe oferecido um caminhão de dinheiro. O Flamengo nem chegou às mesmas cifras do Bruno Henrique, mas concordou no pagamento de R$1,5 milhão por mês. Agora, para ter seu contrato prorrogado por mais um ano, Bruno Henrique vai precisar aceitar uma redução salarial. E as primeiras conversas estão engatinhando. BH chegou a cogitar no ano passado a aposentadoria no fim de 2026. Essa ideia já foi descartada. Bruno Henrique quer jogar por pelo menos mais um ano. Ele entende que ainda tem condição física de ser competitivo, embora seus números no Flamengo não sejam tão bons. Temporada de apenas 9 jogos, com 2 gols e 2 assistências. O BH foi titular em 3 desses 9 jogos. Não dá para imaginar que o Bruno Henrique ainda consiga ser protagonista no Flamengo, embora, se saísse para jogar em outros clubes brasileiros, tenho certeza que seria personagem importante. O Bruno Henrique caberia no seu clube do coração. Já use espaço para comentário para registrar sua opinião. A partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o Fla de graça em 1º de janeiro de 2027. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país
ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes, ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Sadd por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Sadd, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o dinheiro para o Flamengo com um ex-jogador. Wesley, vendido na temporada passada para Roma, vai muito bem no futebol italiano, jogando primeiramente como lateral direito e mais recentemente como lateral esquerdo. Tem agradado demais e chamado a atenção de outros grandes clubes da Europa, como o Barcelona, informação publicada nos últimos dias pelo portal Talk Sport. Roma já disse que não vende, em hipótese alguma, o Wesley por menos do que 40 milhões de euros. Afinal de contas, havia o comprado do Flamengo por 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Primeira temporada do Wesley no Calcio, 33 jogos, 4 gols e uma assistência titular absoluto. Importante registrar que o Flamengo tem quase 3% do valor de qualquer negócio que envolva o Wesley daqui até o fim da carreira do jogador, porque o Flamengo se tornou o clube formador, participou da formação do atleta e tem direito a esse percentual. Digamos que a Roma venda por 40 milhões de euros, imagina até que esse negócio possa valer mais. Mas nesse sentido, o Flamengo ficaria com quase 1 milhão e 200 mil euros, a gente está falando de mais de 7 milhões de reais, que não vão mudar a realidade financeira do Flamengo, mas qualquer dinheiro é bem-vindo, especialmente na casa dos milhões, certo? Fala rapaziada, beleza? Mais um giro de notícia pra vocês acompanhar nossa segunda edição aqui. Daqui a pouco tem jogo entre Flamengo e Botafogo e Flamengo. 7-0 vai ser o jogo de hoje do Flamengo sobre o Botafogo. O Botafogo tá uma água de salsicha, não ganha de ninguém, então já sabemos que é ganho essa partida de hoje. Impossível o nosso time perder hoje, então não tem por que a gente ficar preocupado, né? O time do Flamengo, impossivelmente, não tem condições de perder para esse time do Botafogo. Então, rapaziada, muito obrigado por você ter ficado no nosso vídeo até agora. Não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações para você receber conteúdo todo dia, diariamente. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Ui!